Paz do Senhor, amados irmãos, louvado seja Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar aqui mais uma vez para nós falarmos juntos a respeito dos assuntos relacionados às lições bíblicas CPAD primeiro trimestre de 2023, que tem esse tema maravilhoso que é Aviva a tua obra, ó Senhor. E então, professor, como está a sua EBD? Como está a sua igreja? Estamos sendo avivados por meio desta palavra que está sendo ministrada? Eu espero em Deus que esteja acontecendo desta forma. Eu sei que Deus está agindo poderosamente através da sua palavra. Nós já estamos, irmãos, chegando no final, quase no final da nossa lição, do nosso trimestre. E o nosso texto áureo, ele se expressa da seguinte forma: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. E a verdade prática diz: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Louvado seja Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 a 25, quando fala sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Tá bom? Meus amados, como vocês sabem, nós temos o nosso gráfico esboço, que é esse aí que você pode acompanhar na tela. Nosso gráfico esboço está dividido em 3 pontos: a vida no Espírito, o confronto entre o Espírito e a carne, o avivamento pelo fruto do Espírito. Então nós temos no primeiro ponto, andando no Espírito. Por que andar no Espírito? Como andar no Espírito? O segundo ponto, carne e espírito, as obras da carne. E o terceiro ponto, avivamento pelo fruto do Espírito. Então fala do fruto do Espírito, dos 9 aspectos do fruto do Espírito, e contra o Espírito não há lei. Amém. Louvado seja Deus. Meu querido, lembrando que esse gráfico está já no nosso grupo. E como eu sempre digo, ele é importante, tá, irmãos? Para que você possa ter ali no seu quadro esse esboço da lição. Por isso que chamamos de gráfico esboço, porque ele é o esboço da lição, né? É um guia importante. A lição está bem dividida e nós vamos aprendendo dessa forma, de maneira sistemática, não é? A palavra do Senhor. Bom, meus amados, nós chegamos então aqui na nossa introdução, que está falando sobre a vida cristã. A vida cristã é uma jornada. Você sabe muito bem. A vida cristã é uma jornada. Particularmente, eu gosto muito desse tema, dessa metáfora da jornada. E na Bíblia nós temos essa jornada feita por alguns homens de Deus, e que essa jornada, às vezes, ela se desenvolveu em terra, às vezes se desenvolveu no próprio mar. Gosto muito da viagem de Paulo, saindo de Jerusalém para Roma, quando ele foi preso. Então teve todo aquele problema, aquele problema do Euroaquilão, né? Aquela tempestade que aconteceu ali. E aquilo é uma metáfora da nossa caminhada. Vamos ter tempestades, vamos ter grandes turbulências, grandes tribulações na nossa jornada, na nossa caminhada. Gosto muito também da caminhada dos discípulos com Jesus no caminho de Emaús. Para mim é um dos trechos mais importantes, porque fala profundamente ao meu coração, né? Jesus, depois da ressurreição, dando as últimas instruções para os discípulos, se revelando aos discípulos. Tanto é que a Bíblia diz que ele foi descortinar as Escrituras perante eles, não é? Durante aquele trajeto,
de mais ou menos 9 quilômetros, então eles tiveram muito tempo para conversar ali, tá? De modo que a nossa vida cristã é uma jornada, é uma caminhada, é um trajeto. Nós iniciamos desde o momento em que nós aceitamos a Cristo como Salvador. É a nossa caminhada. A palavra de Deus diz, este é o caminho, andai nele. E depois Jesus disse, eu sou o caminho, porque já tinha sido dito que havia um caminho para ser trilhado e o Senhor Jesus era este caminho para ser trilhado. Então, quando nós o aceitamos, nós entramos neste caminho, nós estamos nessa caminhada, mas essa caminhada não é muito fácil. E aqui eu quero fazer menção, quando eu estava lendo aqui, eu me lembrei da caminhada, especialmente eu me lembrei do livro O Peregrino, de John Bunyan, né? Quando ele fala sobre essa trajetória do cristão, né? O cristão é o personagem lá, né? Então ele está saindo de lá, da cidade da destruição, rumo à cidade celestial. E nesse trajeto, inclusive, tem o desenho do mapa por onde ele caminhou, né? Ele encontrou muitas provações, tentações, lutas com demônios e tudo mais. Ele encontrou lugares como, por exemplo, o pântano da desconfiança, o castelo da dúvida, o vale da sombra da morte, a fortaleza de Apolion, né? Ou do diabo. Tudo isso ele enfrentou até chegar na cidade celestial. Então é uma metáfora muito linda. Foram feitos filmes, tem 3 filmes feitos sobre isso, desenhos de animação também, histórias em quadrinho sobre esse livro, O Peregrino, de John Bunyan, que é muito conhecido, tá, irmãos? Então tem muito a ver com a nossa caminhada, não é? E aqui nós chegamos no ponto 1, que fala da vida no Espírito, né? Andando no Espírito, por que andar no Espírito e como andar no Espírito, tá bom? O que é andar no Espírito? Isso aqui é o texto de Paulo, que ele aconselha que a gente ande no Espírito para que a gente não satisfaça as paixões da carne. Então, o nosso comentarista se expressa muito bem, dizendo que é um sentido figurado para viver a experiência, para praticar e se conduzir na vida espiritual. Ora, se está falando de andar, então andar é se locomover. E esse se locomover tem a ver com a nossa vida diária, tudo que nós fazemos, para onde nós formos, qualquer lugar aonde nós nos destinamos a ir, tudo isso também está incluído o andar no Espírito. Parece-me que hoje em dia há uma diferença, porque há crentes que acham que você pode ser crente apenas na igreja, mas no trabalho você tem uma outra forma de agir e que muitas vezes não é nada cristã. As pessoas não dão um bom testemunho e isso é muito ruim, porque o ímpio, as pessoas ímpias, as pessoas não cristãs olham para isso e vão dizer, aquela pessoa ali não é crente, não é um crente, não é um servo de Deus. Então nós estamos dando nesse sentido um mau testemunho, não é? Não é esse o desejo do Senhor. Então, andar no Espírito tem a ver com fazer a vontade de Deus, com fazer a vontade do Espírito, não é? Andar em conformidade, em sintonia com o Espírito Santo de Deus, né? Principalmente entendendo que nós temos um inimigo, vamos falar no ponto 2, e esse inimigo é a carne. E então há uma necessidade ainda maior de se andar no Espírito para que a gente não faça os desejos da carne. É o que está
exatamente no subponto 2. Por que devemos andar em espírito? Né? Para não cumprir os desejos da nossa natureza carnal. Nós vamos falar mais sobre isso adiante, mas devemos entender, e nós já colocamos alguns vídeos e textos que falam sobre isso, que nós nos convertemos ao Senhor, esta conversão acontece no nosso espírito, o espírito ele é reavivado. Paulo fala isso em Efésios 2, ele vos deu vida, estando vós mortos em delitos e pecados, é o nosso espírito que revive, porque quando andamos pela carne, pelos ditames da carne, o espírito está morto, não é? Então, meus irmãos, nós precisamos entender que, embora nós tenhamos sido alcançados pela graça do Senhor, mas existe ainda uma natureza carnal pulsante dentro de nós, tá bom? E aí nós vamos para o terceiro subitem que diz como andar em espírito. É exatamente por esse motivo, porque essa natureza carnal ainda está em nós. E nós precisamos do Espírito, da ajuda do Espírito Santo, para vencer essa natureza carnal que está em nós. E não há outra forma de fazer isso senão praticando o fruto do Espírito na nossa vida, não é? Esse é, meus irmãos, ao meu entender e ao entender de muitos irmãos, o verdadeiro avivamento, porque não tem sentido nós termos uma vida aparentemente avivada, com uma eloquência, com uma efervescência, mas que isso não se traduz em um viver no Espírito, praticando as obras do Espírito. Nós vamos falar mais sobre isso, especialmente no terceiro subponto, porque agora o nosso ponto aqui é mais falar sobre essa questão da natureza carnal. E eu gostaria de passar para o segundo subponto, que está falando do confronto, especificamente sobre isso. Você pode ver aí o confronto entre o espírito e a carne. Meus amados, é muito importante nós entendermos isso, porque apesar de termos sido alcançados pelo Senhor, Cristo ressuscitou o nosso espírito, mas a nossa carne, a nossa carnalidade ainda continua corrompida. O que ela precisa ser é mortificada, que é o que o nosso comentarista fala sobre isso, né? É o crucificar da nossa carne, né? Isso é que precisa ficar bem entendido, tá bom, meus queridos? Então nós temos os desejos da carne, as concupiscências da carne, tudo isso é alimentado pelas, como ele diz aqui, as falsas religiões, pelo humanismo, materialismo, e aí a gente acrescenta, não é, as heresias e tantas outras coisas voltadas para a obra da carne, tá bom? Porque, de fato, a nossa carne, como nós já falamos em um pequeno vídeo que fizemos, a nossa carne ela não se converte. Não há uma conversão na natureza humana, no sentido de dizer que o mal ainda está ali. Por isso que Paulo dizia, o mal reside em mim. E quando ele falava isso, ele se referia à própria natureza carnal. Por isso que em determinado momento ele também disse, o bem que eu quero fazer, eu não faço. E o mal que eu não quero fazer, isto eu faço. Por quê? Porque há uma luta entre a carne e o espírito, não é? Então ele fala claramente sobre essa luta. Nesse pequeno vídeo que eu fiz, colocamos aí também, e eu trouxe aqui para mostrar para os irmãos, vocês podem acompanhar aí na tela, aquela ideia que se diz que
é como se nós tivesse dentro de nós esses dois leões, né? É como se tivesse dois leões dentro de nós, né? Sendo que um leão é bom e o outro leão é mau, né? Um leão está relacionado com a carne, com a carnalidade, e outro leão está relacionado com o espírito, né? Podemos até dizer que o leão da tribo de Judá está em nós, que é Cristo. Mas existe uma conexão também com o mal na nossa carnalidade, que é exatamente esse falso leão, que a Bíblia chama, né? O falso leão. Então, eles estão lutando entre si, as obras da carne, né? E o leão verdadeiro, que é o Espírito, né? O nosso espírito alimentado pelo Espírito de Deus. Então, há essa luta. Aí a pergunta que fica é: qual desses dois leões estão vencendo a batalha? A resposta é aquele leão a quem eu mais alimento. Se eu alimento meu espírito com a palavra de Deus, com oração, com meditação, com jejum, com consagração ao Senhor, na obra do Senhor, fazendo a obra do Senhor, evidentemente que o meu espírito se fortalece e sobrepuja a minha carne, sobrepuja esse falso leão. Mas ora, se eu alimento a minha carnalidade, então significa dizer que a minha carne está sobrepujando o meu espírito e evidentemente eu estou perdendo essa batalha. Meus irmãos, para ilustrar melhor isso, essa questão dos leões aqui, eu queria mostrar esse outro gráfico que você está vendo aí. Esse gráfico ele é muito interessante porque ele está mostrando a diferença, né? E eu faço questão, professor, de explicar isso aqui para você entender a nossa proposta visual e você poder explicar para o aluno. Então, aqui tem a diferença entre o eu carnal e o eu crucificado, né? O eu carnal é aquele eu aonde a pessoa faz tudo segundo a sua própria vontade, né? Ele é dono de si mesmo, ele faz tudo de acordo com o que ele deseja fazer. Então, nesse sentido, o eu se sobressai, né? O eu, ele está acima de tudo. E você vê que essa palavra eu, ela está formando a palavra Deus, né? No eu crucificado, no eu carnal. Então esse eu carnal, ele está grande, ele está sobressaindo, enquanto as outras letras que formam a palavra Deus, elas estão diminutas, para dizer o seguinte, que Deus na vida daquela pessoa não representa nada, mas o que representa é o ego, é o eu, é a própria carnalidade. São as obras da carne que nós vamos ver aqui. Então esse eu está inflado, está inchado. A pessoa só faz aquilo que a sua própria carne manda. Mas quando você aceita Cristo, o que é que nós temos? Este eu, ele passa a ser crucificado. É o que Paulo disse. Já estou crucificado com Cristo. Já não vivo eu. Olha só, o meu eu está diminuto, como você está vendo nessa imagem, né? Deus, ele tem proeminência na minha vida através do sacrifício de Cristo, por isso que tem a ideia ali da cruz, a cruz diminuindo o meu eu, porque ele ainda não está transformado, ele ainda vai ser transformado, porque a palavra diz que é necessário que isso que é carnal se revista, né? Isso que é mortal se revista da imortalidade, né? Isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Mas por enquanto, o meu eu precisa estar subjugado. É o que Paulo diz, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo
a servidão. É o eu, a minha carnalidade que vai me servir e não o contrário. O contrário era como estava antes. O contrário era, o espírito estava ali diminuto e o eu estava acrescido, estava grande, né? Mas quando nós aceitamos a Cristo, passamos a ser crucificados com o Senhor. Isso significa a nossa renúncia ao pecado, ao mal, à nossa carnalidade. Então, eu estou morto com Cristo, eu estou crucificado com Cristo. A minha carne está crucificada, o meu eu está crucificado com Cristo. Então, é aquela máxima de João Batista, né? Convém que ele cresça e que eu diminua, né? Então, é eu que tenho que diminuir, essa minha carnalidade precisa diminuir, tá bom? O texto de Gálatas 5:17 na NVI diz isso: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Meus amados, esse conflito, ele é até necessário. E é importante que tenha esse conflito, porque esse conflito mostra que o seu espírito está em constante prontidão contra a própria carnalidade, contra as próprias obras da carne, né? Se não há esse conflito em nós, se não há esses questionamentos em nós, se não há esta autoavaliação em nós, de acordo com aquilo que nós fazemos, falamos, pensamos, então alguma coisa está errada. Alguém está vencendo esta batalha e não é o Espírito. Porque significa dizer então que a carne está conformada com a situação. A carnalidade está imperando, né? Então isso é muito importante também nós colocarmos isso em evidência para que a gente possa entender como essas questões funcionam. Antes de passarmos para o ponto 3, que é o encerramento, né, da nossa lição aqui, eu quero mostrar para os irmãos esse gráfico que você está vendo aí, que é as obras da carne, e que elas estão citadas aqui no subponto 2, as obras da carne. Carne, conforme você sabe, né, no grego sarx, natureza humana, inclinação, né, para o que é mal. E eu achei muito interessante que o nosso comentarista, ele dividiu aqui pelo menos em 4 pontos, e eu coloquei apenas 3 aqui, que eu achei que é suficiente para a gente explicar pelo menos essas obras da carne que estão aí em Gálatas 5, né? Ele dividiu em práticas sexuais ilícitas, práticas religiosas, práticas relacionais. Ou seja, práticas sexuais ilícitas tem a ver com a questão sexual, né? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem. Entenda-se por imoralidade sexual todas as coisas que acontecem nos dias de hoje, por exemplo, como a própria pornografia, né? Pornografia, os irmãos devem saber disso, é uma grande indústria que gera muito dinheiro, estando apenas em segundo lugar em relação ao primeiro, que é o tráfico de drogas, né? Então, em relação às coisas ilícitas, a pornografia está em segundo lugar, né? Porque tem muita coisa que está envolvida, inclusive as próprias drogas em relação à própria pornografia, né? Então, meus irmãos, e hoje, é interessante que hoje há uma facilidade para isto, porque antigamente você tinha as revistas que eram mais difíceis de ser acessadas, né? Mas hoje você tem tudo isso em um celular. Aí a vigilância, desde a criança, desde da tenra idade, que a gente tem que ter, né, em relação aos nossos filhos, ao que eles estão vendo.
porque de fato isso aí é viciante. A própria pornografia, ela é viciante, né? Inclusive há casos até de líderes religiosos, né, que infelizmente foram diagnosticados como pessoas, né, que têm o vício da própria pornografia. Então, tudo isso está dentro dessas práticas sexuais ilícitas, lembrando que o sexo é algo que Deus criou para o homem, com a sua esposa, mas veio o diabo e distorceu, e você tem aí muitas práticas malignas voltadas para isto, né? Porque essa lista aqui, conforme o nosso comentarista diz, ela não é fechada, ela é aberta, ela é ampla, exatamente porque o pecado ele é muito amplo, então tem muita coisa acontecendo dentro dessa área, né? A gente pode citar, por exemplo, o abuso de crianças, né? A própria pedofilia, que alguns há um tempo atrás estavam lutando para tentar legalizar, porque a ideia deles é dizer que se houver consenso entre as partes, não tem problema. Exemplo, se uma pessoa mais velha se apaixonar por uma criança, e se a criança corresponder a esta paixão, não tem problema, porque tudo isso é amor. Veja que coisa maligna, satânica o diabo está fazendo na terra, meus irmãos. Então, tudo voltado para essa parte aqui, são obras da carne. É interessante que, por exemplo, no caso da pedofilia, né, há uns anos atrás aí, um senador evangélico estava, numa CPI fazendo a apuração desses casos, né? E você tem lá advogados, juízes, pessoas da mais alta sociedade envolvidas com pedofilia. Então você veja como é algo maligno, tá? Mas aqui também ele fala de práticas religiosas, por exemplo, idolatria, feitiçaria. Idolatria, adoração a deuses. E esses deuses podem ser desde uma entidade representada ali por uma estátua, alguma imagem, né? Ou mesmo algum objeto, ou mesmo alguma coisa, ou mesmo até uma pessoa, né? Então é possível você idolatrar até uma pessoa, tá? Idolatria é pecado. Desde o início Deus já vinha falando sobre isso para os israelitas, né? Sobre a questão da idolatria e também a própria feitiçaria. Meus irmãos, tem um dado curioso sobre essa questão da feitiçaria, porque segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, você deve saber isso aí, né? Mas é importante a gente lembrar para os nossos alunos, a palavra lá no original grego é farmakeia. Farmakeia, de onde vem a expressão farmácia, fármaco. E por que isso? Porque naquele tempo e nos dias de hoje atuais também existe isso, né? Dos feiticeiros, das pessoas que lidam com bruxaria, eles se utilizarem de ervas alucinógenas para entrarem naquilo que se chama de estado alfa, é um estado alterado da consciência, aonde a pessoa, a mente da pessoa fica suscetível, fica aberta para a atuação de espíritos malignos. Então preste atenção, o que a gente precisa entender sobre isso daí, né? As pessoas que estão envolvidas com drogas, elas têm a mente delas abertas para ação maligna de demônios. Isso é muito importante nós entendermos, tá, irmãos? Nós temos também práticas relacionais. Aí tem ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões e facções. Essa parte aqui é uma das partes mais importantes, porque ela vai contra o fruto do Espírito, que é exatamente o amor. O amor vai vencer o ódio, vai vencer a discórdia, vai vencer o ciúme, e tudo isso está falando de relação.
entre uma pessoa e outra, entre pais e filhos, entre esposo e esposa, entre irmãos e irmãs, entre amigos. Então, todas essas coisas voltadas, por exemplo, para o ódio, para a discórdia, nós precisamos tomar cuidado, porque isso está instalado também dentro da igreja, né? E infelizmente nós vimos o que aconteceu na época da política, quando a igreja ficou dividida entre duas ideologias, né? E isso foi muito sério. Essa divisão foi tão horrível, foi tão horrorosa, em que as pessoas, até líderes, diziam que não aceitava no seu rol de membros aqueles membros que votaram em determinado candidato. Quer dizer, promovendo, o próprio líder promovendo a dissensão, a facção, a porfia, né? A disputa, porque era isso que estava acontecendo. Meus irmãos, nada mais maligno do que isto, nada mais carnal do que isto, tá? Então nós precisamos tomar cuidado, porque todas essas aqui são as obras da carne que a palavra de Deus nos adverte, tá bom? Vamos aqui então para o ponto 3. O ponto 3 fala sobre o avivamento pelo fruto do Espírito. Essa parte aqui é uma das partes que eu considero mais importantes também, porque geralmente nós pentecostais valorizamos os dons do Espírito, os dons espirituais. Falar em línguas, profecia, interpretação, operação de milagres. Nós sabemos que isso é uma realidade. Nós sabemos que Deus age. Nós sabemos que Deus fala pelo seu povo através de profecia. Nós sabemos que os dons não pararam. Nós sabemos que o Espírito continua agindo nos dias de hoje. Mas nós precisamos valorizar a parte interna, a parte operacional interior do Espírito em nós. E isto significa dizer o fruto do Espírito. É bom ter os dons, é bom ser usado, porque a gente sabe que a igreja avança também desta forma, não é? Operando Deus com poder, porque foi assim que era feito na igreja primitiva. Então Deus usava poderosamente aqueles homens em curas de enfermos, em expulsão de demônios, em manifestação de sinais e maravilhas, para que as pessoas ímpias pudessem ver e assim aceitar a Cristo. Mas infelizmente nos dias de hoje, muitas dessas coisas estão distorcidas de maneira plena, de maneira completa, que até mesmo nós estranhamos quando vemos algumas manifestações que possivelmente dizem eles que são do Espírito Santo, mas nós sabemos que não são. É fogo estranho, meus amados, tem muito fogo estranho no meio do povo de Deus. E nós precisamos distinguir, nós precisamos discernir, visto que Jesus falou que nos últimos dias apareceriam muitos falsos profetas, que se possível fosse, fariam grandes sinais, até para enganar os escolhidos, se fosse possível. Mas não é possível, porque escolhido é escolhido, ele não vai ser enganado. Então, aí está, você pode acompanhar na tela um gráfico que fala sobre o fruto do Espírito. Então, esse gráfico que você pode acompanhar aí, eu até quero dizer para você o seguinte: vocês sabem que o fruto do Espírito é singular, né? É um só. Mas por que, como até o comentarista diz aqui, por que ele se assemelha a uma laranja cortada, né, no meio? Você tem ali os vários gomos, né, da laranja. É um só fruto, tá bom? Dividido em vários gomos, que são esses 9 aspectos do fruto do Espírito. Que você sabe, olha, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança.
Mas é interessante que nós colocamos aqui sobre o amor, porque alguns estudiosos dizem que esse fruto do Espírito, na verdade, é o amor. E todos esses outros, eles são aspectos ou demonstrações ou complementos do amor. Então veja, por exemplo, o amor é o fruto excelente. Quando estamos falando de amor, estamos falando do amor de Deus, o amor ágape, o amor perfeito, né? Então acompanhe, olha, é o fruto excelente. Mas aí você tem a alegria. O que é alegria? É o fruto da graça. É o amor alegre. É o amor que produz alegria. Você tem também o fruto da paz, né? Que é o fruto da harmonia. É o amor em harmonia. É o amor harmônico, né? Você tem também a paciência, que é o fruto da perseverança. É o amor que persevera. É o amor que consegue alargar, né, a sua forma de agir, porque muitas vezes nós vamos ser provados em relação a essa questão da paciência, né? E aí a macrotomia, que é isso, né? É um ânimo longo, né? Você tem um ânimo longo, né, para com as pessoas. Então é o amor perseverante. O que é a benignidade e bondade, que são os frutos gêmeos, né? É o amor na prática. É o amor prático. A bondade não é só uma virtude, é uma virtude prática. É o que João falou. João, o apóstolo do amor, ele disse isso. Filhinhos, amemos de fato, ou seja, amemos de ações concretas, não apenas de palavras, mas de ações concretas, né? Aí você tem a fidelidade, é o amor que confia, ou seja, é o amor que não é desconfiado, mas é o amor que confia, é o amor que é fiel, é o amor que não trai, né? Veja como é interessante, né? A mansidão é o fruto da obediência. Por que obediência? Porque você é manso, não por outro motivo, mas pelo motivo de obedecer a palavra de Deus, que ordena que sejamos mansos. O próprio Cristo diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Tá? Temperança é o amor em equilíbrio. Que coisa maravilhosa, né, irmãos, quando nós alcançamos esse equilíbrio, equilíbrio emocional, equilíbrio relacional, né? É tão importante quando nós temos isso em nossa vida. Então, a temperança é o amor em equilíbrio, ou seja, todos esses são aspectos, são reverberações do próprio amor, né? Então, eu gosto muito de um hino do cantor Armando Filho, quando ele fala sobre batismo de amor, né? Porque é importante nós sermos, Deus batizar no Espírito, falarmos em línguas, mas ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, se não for batizado nesse batismo de amor, nada serei, não adiantará para nada, não é, meus irmãos? Então, é muito importante nós também pontuarmos isso aqui, e aí está o gráfico para que você possa utilizar dele, né? Está muito interessante esse gráfico. Meus amados, eu quero encerrar a nossa escola, a nossa aula, mostrando para você uma reflexão que nós colocamos, tá? Onde escrevemos assim: a melhor versão de mim mesmo, é quando permito que o Espírito Santo trabalhe o caráter de Cristo dentro de mim. Fora disso, eu sou uma versão fraudulenta da imagem de Deus.
Por que fraudulenta da imagem de Deus? Porque Deus deixou em nós a imago Dei, a imagem de Deus. Mas essa imagem de Deus, ela foi corrompida em nós por causa do nosso próprio pecado. Por isso que essa ilustração está mostrando mais ou menos aquela mesma ideia dos dois leões, né? Alguém com um rosto sereno e a outra face com um rosto mais assim deteriorado, né? Mais maléfico, porque isso está falando de quando eu não permito, né, que o Espírito Santo trabalhe o caráter de Cristo dentro de mim, porque esse é o desejo do Espírito Santo, né, que o nosso caráter, que o nosso interior seja modificado, seja transformado cada vez mais, né? Meus amados, eu quero agradecer aos irmãos estarem nos vendo. Se esse vídeo foi importante para você, você compartilhe. Se não foi tão importante, eu agradeço mesmo assim você está vendo, né? Mas quando a gente pede para compartilhar, não é por outro interesse, senão que as outras pessoas também tomem conhecimento dessa forma que nós estamos fazendo, dessa metodologia de ensinar com gráficos, com imagens, para ficar mais claro para os irmãos, tá bom? Então eu agradeço vocês terem nos ouvido até agora. Baixe os materiais e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua aula grande e poderosamente. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém.